Solicito a atenção das vereadoras e dos vereadores. Vamos realizar a verificação de presenças para entrarmos na ordem do dia. Solicito a abertura do painel para acolher as presenças dos senhores e senhores vereadores, a bem de entrarmos direto na ordem do dia para fazermos os encaminhamentos do plano diretor. Temos 22 emendas e uma subemenda. E solicito também aos colegas da mesa diretora, que vejo que o nosso vice-presidente não está, se alguém poderia assumir aqui alguns minutos para que esse presidente pudesse dar uma chegada ali na presidência. Se não, vou solicitar aos mais experientes. Não, se a vereadora Fernanda não puder, o vereador Edenir Sequim, vereador, alguém... Vereadora Tanise, a senhora pode também. Tanto... Só para que esse vereador possa, pelo menos, comer um sanduíche que eu não almocei. Esquece o celular. Fechado o tempo regimental, temos quórum. Podemos fechar o placar. Eu não consegui visualizar que eu estou sem meu óculos de leitura, por favor. 21 vereadores presentes, temos quórum. Vamos dar continuidade à votação das emendas do plano diretor. Nós estamos na subemenda 01, a emenda 312. Já foram feitos os encaminhamentos? Algum vereador deseja encaminhar? Registro a presença da vereadora. Mais alguém? Presença ou encaminhamento, vereadora Juliana? Como é que é o nome daquele vereador? Vai falar? Não, tem que tratar isso. Só para dar posse para um outro vereador. Nós vamos só fazer uma breve pausa para dar posse para o vereador Jackson Carvalho, que está no lugar do vereador José Freitas, do Republicano. Rapidinho. Presidente, posso apregoar? Pode. Senhora Presidente, apregou o requerimento de autoria do vereador Carlo Carotenuto, líder da bancada do Republicano, solicitando licença para tratamento de saúde para o vereador José Freitas do dia 22 ao dia 25 de abril. Apregou declaração firmada pelo vereador Carlo Carotenuto, líder da bancada dos Republicanos, informando o impedimento dos suplentes Mari Pimentel, Luque Vieira e Débora Garcia em exercerem a vereança em substituição no período. Informo que se encontra presente no plenário o suplente Jackson Carvalho, que já procedeu à entrega à mesa do seu diploma, de sua declaração pública de bens e de sua indicação de nome parlamentar. Convido a todos para, em pé, ouvirmos o suplente prestar o compromisso regimental. A palavra é sua. Vou começar fazendo o juramento, então. Acho que não está ligado o microfone. Tá ligado. Então, vamos lá. Vou começar fazendo o juramento, então. 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 Vou
Obrigado a todos os presentes. Como vereador que assumo na data de hoje. Só um pouquinho. Alô, alô. Agora sim. Fala um pouquinho mais próximo. Som, por favor, técnica. Agora sim. Como vereador que assumo na data de hoje, eu quero prestar aqui como diz, o meu comprometimento com o município, né? Eu gostaria de ler aqui. Prometo cumprir a lei orgânica do município de Porto Alegre, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Seja bem-vindo à casa, vereador Jackson Carvalho. Obrigado. Declaro empossado o suplente. O senhor quer fazer uso agora dos seus 5 minutos? O senhor pode proceder ao púlpito. Declaro que o vereador integrará a comissão CUTAB. Vamos lá, então. Separei aqui um discurso, né? Como é a primeira vez, não é muito fácil. Mas estamos aí. Hoje, eu quero, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de estar me tornando vereador de Porto Alegre. Cumprimento a mesa, né? Na presença aí da nossa presidenta, Fernanda Bart, né, e aos demais que compõem a mesa. Sigo com a minha gratidão em memória à minha avó Alice Fonseca Carvalho, que veio de Passo Fundo, a capital, e me ensinou que é melhor pedir do que roubar. A minha avó em memória, a minha mãe e meu pai também em memória. A minha mãe que fez das tripas do coração para criar seus filhos. E ao meu pai, que com a sua ausência me transformou um homem trabalhador e guerreiro. Aos vizinhos ali da comunidade Bom Jesus, né, que ajudaram a minha mãe a criar os seus filhos, em contrapartida a minha mãe também fez o mesmo. Quero agradecer à barbearia, minha profissão, que fez com que eu me tornasse uma pessoa conhecida e fez com que também eu ajudasse de forma social ali no meu bairro Bom Jesus. A barbearia é essa que me fez conhecido em Porto Alegre, né, que foi um instrumento também para me tirar de uma situação de vulnerabilidade social. Quero agradecer aqui os 1.619 votos concedidos a mim na última eleição e agradecer ao Partido Republicano por me oportunizar essa oportunidade. Agradeço à esposa também, que está comigo nesses 24 anos, né, a Débora Pereira Costa, as filhas Rauane Costa, a primogênita, e a Eloá Cristina Costa. E a todos os colaboradores ali da barbearia, que eu fiquei ali por um bom tempo, aos clientes e aos amigos. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador Jackson. Chamo para encaminhar, conforme inscrição, pelo PT, o vereador Oliboni. Saúdo nossa presidente em exercício, colegas vereadores e vereadoras, público que acompanha a nossa sessão nesta tarde, de modo especial aqui a comunidade de São Judas, São Pedro. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. E ao cumprimentá-los, quero fazer o registro aqui de algumas lideranças da comunidade: o Alessandro Santos, presidente da associação, o Roger Silva, vice-presidente, a Rosa Helena, liderança do Partenão, a Maninha, liderança da Bom Jesus, a Jane Brochado, da associação, o Jefferson, da associação, o Wilson, da associação, enfim,
toda a comunidade que está aqui apreensiva, preocupada com esse momento tão difícil para quem recebe uma informação negativa, eu diria. Deveria ser o contrário, não é mesmo? Porque quando nós votamos um projeto de lei nesta casa, é para poder melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Não é afastá-los daquilo que, em tese, os governos que se reelegem ou se elegem deveriam se preocupar. Como, por exemplo, ter uma unidade de saúde em determinada comunidade, uma creche, um transporte público decente. Mas o plano diretor, que ora apresentado pelo atual governo, ele, infelizmente, de 400 e poucas emendas, não aceitou 10% das emendas, sejam elas da própria base do governo, mas ou principalmente da oposição. E essas emendas foram tantas, porque durante 2 meses se discutiu aqui a atualização do plano diretor, e ainda assim não foi o suficiente para convencer a gestão atual para poder atender os apelos de determinados segmentos e da própria comunidade. Aí tem que fazer uma emenda como esta, e a subemenda 312, que, para nós, aprovar o plano diretor como ele se apresenta, ele acaba prejudicando famílias que estão em determinadas comunidades, que estão lá há muito tempo, 40, 60, 80 anos, que não é diferente aqui da São Judas, da São Pedro, da Bom Jesus e de tantas outras comunidades que, inclusive, elas estão em processo de regularização, seja elas do Estado ou seja elas dos municípios, que muitos de nós direcionamos, inclusive, emendas para poder dar o direito à escritura, o direito à propriedade e o direito de permanecer, de fato, que aquilo que eles têm direito de tantos anos estar nessas localidades. E esta emenda, como a subemenda, nos preocupa, porque o governo está dizendo que não vai mexer nessas comunidades, mas que no outro projeto da operação concursada deixar claro que essa ideia de revitalização nas proximidades ou no entorno do Arroio Dilúvio vai acabar mexendo, sim, com muitas comunidades, prevalecendo o interesse imobiliário, favorecendo o interesse especulativo de muitos cidadãos e cidadãs. Então, nessa emenda, nós queremos dizer o seguinte: são mais de 400 famílias, 14 comunidades, e que elas envolvem, com certeza, um processo que poderia ser conduzido pelo próprio município. Por isso tem a Secretaria da Habitação, por isso tem processos já iniciados e que ainda não foram finalizados. Inclusive, nós estávamos ouvindo aqui há pouco um dos vereadores que assume aqui, o vereador Jacques Carvalho, que assume no lugar do vereador Freitas. Aí nós perguntamos, como vai votar os republicanos? Nós precisamos saber como vai votar o PDT do Márcio Benzili. Nós queremos chamar a atenção, porque esses vereadores, além da base da oposição, também vão lá pedir votos, também vão lá nas comunidades pedir apoio. E aqui representamos a universalidade da cidade, que muitos deles, logo em seguida que vem o processo eleitoral, estarão reunindo a comunidade para poder dizer que as suas intenções são as melhores possíveis, mas que nesse caso não são as melhores possíveis, porque acaba tirando o direito à moradia, o direito de poder ter com certeza a estabilidade da sua vida ali, que vai te passar para pai, para filho, aquilo que há tanto tempo já é deles. Então, nesse sentido, reforçamos aqui, para que todos os vereadores se agreguem a essa emenda e a subemenda, para mostrar para a sociedade que a nossa Câmara ela é inclusiva e não que exclui moradores e cidadãos que, ao longo de muitos anos, estão construindo uma Porto Alegre que amamos e que queremos que ela seja construída para todos. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do vereador Guilherme Welter, de Esteio, do PL, que está nos visitando aqui hoje.
Próximo inscrito para encaminhar a subemenda, a vereadora Juliana de Souza. Não. Paulo foi o terceiro a se inscrever. Pode ser o Paulo Braque, então. Boa tarde, presidenta e colegas aqui presentes. Nós estamos, então, aqui pelo PSOL, defendendo a subemenda 01, a emenda número 312. Tá? Ela é muito importante e ela inclui, então, fica incluído no artigo 156, parágrafo 3º, com a seguinte redação. Então, a remessa do Poder Executivo do projeto de lei para substituir a operação. Então, a instituição da operação urbana consorciada deverá assegurar a proteção ao direito de permanência das comunidades residentes da operação. Então, essa inclusão desse parágrafo assegura que a operação urbana consorciada respeite o direito da permanência das comunidades, né? Reforçando, então, os princípios da gestão democrática, da função social da cidade, prevenindo remoções arbitrárias e garantindo que as intervenções urbanas ocorram com justiça territorial e transparência. Então, essa subemenda, ela garante o direito à permanência nessas operações, então, fortalecendo a justiça territorial, porque nós não queremos que essas comunidades aqui também, o pessoal da comunidade São Judas está presente, né? E outras comunidades, a gente quer garantia, através dessa subemenda, que essas comunidades não sejam removidas. Isso já aconteceu em várias situações, isso é traumático, e queremos, então, a garantia, através dos nossos colegas aqui, vereadores e vereadoras, que essa subemenda, então, da vereadora Juliana de Souza, seja aceita, porque nós temos que considerar a função social da cidade e da propriedade. Não podemos colocar, em primeiro lugar, os interesses imobiliários, os interesses econômicos, na frente dos interesses da sociedade. Então, devemos proteger essas comunidades residentes, e essa medida contribui para reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento urbano mais equilibrado. Então, precisamos de ter transparência, uma gestão democrática, então, fortalecendo o controle social sobre as operações urbanas, garantindo, então, maior responsabilidade do poder público e dos empreendedores. Tivemos já em outras situações, já vamos lembrar desde a Restinga, né, o processo que é, infelizmente, de gentrificação. São processos traumáticos que expulsam as pessoas de menor poder aquisitivo e, para manter uma suposta paisagem mais bonita, com classe média alta, onde essas comunidades que permanecerem, né, de maior classe, dentro de empreendimentos também a serem construídos, não venham a excluir socialmente as populações que estão, muitas delas, em maior vulnerabilidade, e que estão, muitas delas, aí há muitas dezenas, meio século ou um século já existindo ali. Então, precisamos que seja considerado pelos colegas vereadores e vereadoras a nossa proposta, então, de apoio, né, à subemenda número 1, a emenda 312, através do parágrafo 3º, que inclui, então, que essas operações consorciadas só poderão ser feitas, então, mantendo o direito da permanência das comunidades residentes da área de operação.
Lembrando aqui que o plano diretor, infelizmente, não fez essa proposta, não teve uma discussão, né, que deveria existir tanto no Conselho do Plano Diretor, Conselho Municipal de Meio Ambiente, que nós fizemos parte também, porque todos esses aspectos sociais também são aspectos ambientais, e essa remoção ela não pode estar presente em relação a toda o que se refere às operações urbanas consorciadas. Então, queremos sim a garantia da permanência dessas comunidades e que não sejam alvo da retirada traumática que pode acontecer se essa emenda não venha a ocorrer. Então, favoráveis à subemenda número 1, a emenda 312. Próximo inscrito para encaminhar, a vereadora Juliana de Souza. Presidente, a gente está fazendo um diálogo, então a vice-líder do governo, em acordo conosco, pediu a suspensão por 5 minutos. 5 minutos concedida para negociação da liderança de governo.
O vereador Sequim, liderança do governo, qual é o encaminhamento? Vamos recomeçar a sessão. Estava inscrito para encaminhar a subemenda 1, a emenda 312, a vereadora Juliana Souza. Se encontra para falar? Por favor, faça o uso da palavra. Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras, a população que nos acompanha pela TV Câmara e a população que nos acompanha aqui das galerias. Aqui hoje nós temos diversas comunidades representadas. Eu quero destacar aqui a presença em especial da São Judas, da São Pedro, da Bom Jesus, comunidades que estão acompanhando esse importante momento de votação. Colegas vereadores e vereadoras, eu queria que nós pudéssemos ter mais tempo para dialogar e discutir, porque eu acredito que nós poderíamos chegar a um acordo. Vou fazer de tudo para isso, inclusive alterar o texto da minha emenda para que se torne ainda mais acessível para que todo mundo possa votar. Eu entendo que esse debate esteja um pouco confuso, mas eu vim aqui para explicar, para tentar explicar. A subemenda número 1, 312, tem como objetivo único garantir a permanência das comunidades da área de abrangência da operação urbana consorciada. Nesse momento, nós temos em vista a operação urbana consorciada Nova Ipiranga, que vai até 2050. E o que nós estamos apontando aqui é a necessidade de assegurar que comunidades que vivem há 60, 50 anos possam permanecer nos seus territórios. A Operação Urbana Consorciada Nova Ipiranga é destacada como uma iniciativa prioritária do Plano Diretor lá no artigo 122, inciso 1º. Vou explicar a necessidade dessa emenda. Eu entendo que alguns vereadores ainda não tenham entendido isso, então eu quero apresentar aqui os documentos que são da própria prefeitura, tá? Aqui na Operação Urbana Consorciada, há uma classificação das comunidades. A classificação de H3 é para as comunidades que estarão em área de reassentamento parcial. São 14 comunidades identificadas como área de reassentamento parcial. Aqui está a descrição do que é o reassentamento parcial. Assentamentos consolidáveis com reassentamento parcial. Ao total, nós temos 14 comunidades. Vou pedir para passar aqui o slide. Dessas, 2 delas serão mais impactadas, que é a comunidade São Judas e a comunidade São Pedro. O documento da prefeitura aponta a São Judas com 365 domicílios dentro da área que está no mapa da própria prefeitura, ali em rosa, como área do reassentamento parcial. E a São Pedro, 244 domicílios dentro da área em rosa da São Pedro de reassentamento parcial. Ao total, somam 1.088 domicílios nas 14 comunidades que estão em área de reassentamento parcial, de acordo com o próprio documento da prefeitura. Isso significa que todas essas serão reassentadas? Não, e foi isso que eu falei para a comunidade. Isso significa que elas serão reassentadas amanhã? Não. Isso eu falei para a comunidade. Nós não sabemos se será 1, 2, 3, 4, 5, 10, 360. Mas há no próprio documento da prefeitura o apontamento de que até 365 na São Judas e até 244 dentro dessas áreas em rosa poderão sofrer o reassentamento parcial. O projeto apresenta ainda, eu peço que passe o mapa aí em rosa e passe esse mapa aí. O projeto apresenta ainda
o mapa de empreendimentos em lotes transformáveis, que não é a mesma coisa do que o H3. Na São Pedro, aponta empreendimento na área das casas da frente da comunidade, a frente para Ipiranga, onde hoje são moradias. Está ali em laranja, ó. O projeto da Operação Urbana Consorciada aponta estes lotes transformáveis como aqueles disponíveis para incorporação imobiliária, baseando-se nos estudos sociais demográficos para a oferta de cenários que sejam disponíveis para valorização imobiliária. Isso significa que essas áreas e lotes serão ofertadas para a realização de empreendimentos, não necessariamente agora, mas em algum momento até 2050. O que a gente está destacando aqui é um pedido de apoio para a permanência dessas comunidades na sua integralidade. Aqui, ninguém quer ficar para trás. Aqui, ninguém quer sair das suas comunidades. É esse o apoio que a comunidade está pedindo. E eu peço encarecidamente aos colegas vereadores que votem sim na subemenda 1312 para garantir a permanência da São Judas, da São Pedro e das outras 12 comunidades nos seus territórios, onde lutam há muitos anos pelo direito à moradia. Muito obrigada, colegas. Sem mais encaminhamentos regimentais, vamos agora colocar em votação. Eu vou fazer uma alteração do texto. Eram 3 inscrições só. Fui mal instruída pela mesa. Perguntei 2 vezes. Sim. O vereador Marcos Felipe mantém a inscrição? Com certeza. Vereadora Júlia Zardo pode fazer o uso da palavra. Presidente, caros colegas aqui presentes, todos que estão presentes no plenário, eu queria começar pedindo desculpa a todos vocês em nome desta casa, porque estão enganando vocês de que vocês serão retirados das suas casas. Isso não é o que o projeto da Operação Urbana Consorciada propõe. Inclusive, nós estamos aqui votando o plano diretor e não a Operação Urbana Consorciada, que futuramente será sim discutido com todos vocês e que haverá vários outros momentos de audiências públicas onde pessoas que estão aqui presentes já estiveram nas audiências públicas e são elas também que estão assustando todos vocês e colocando medo de que vocês serão retirados das suas casas, o que é uma inverdade. Infelizmente, a sede de aparecer, ela faz com que se perca a sanidade, a sensibilidade, a responsabilidade do que o seu cargo hoje aqui propõe. Vamos garantir a fala da vereadora. Eu quero trazer a todos vocês aqui que o plano diretor também traz ainda a questão de requalificação urbana, que é olhar para os territórios, requalificá-los e permitir, sim, que todo mundo que está hoje presente nas suas habitações tenha um ambiente qualificado para morar e habitar. Isso trazendo toda a parte de saneamento, que hoje não é possível ser feito, porque não se admite. É necessário que a regularização fundiária esteja finalizada para que se possa fazer qualquer tipo de qualificação no território. E no plano diretor, a gente pede o contrário. Com as requalificações urbanas, assim que se diga que o município tem a intenção de fazer a regularização fundiária, que seja possível fazer todas as qualificações. A vereadora Juliana apresenta uma emenda que vai contra isso tudo, o que eu acho muito engraçado, porque a esquerda ela é a favor das habitações, mas aí quando tem aqui um instrumento que vai trazer recurso para poder qualificar esses espaços, eles são contra, eles não querem que isso aconteça, eles querem que o texto da emenda seja alterado, que o município não tenha a possibilidade de qualificar esses espaços. É isso que o texto na sua íntegra fala. Inclusive, o relatório da Operação Urbana Consorciada, embora não seja isso que está aqui sendo discutido nesse momento, é o plano diretor que está aqui para ser discutido como uma diretriz geral. Se vocês puderem me ouvir, vocês vão entender um pouco melhor. Vamos garantir o plano diretor está aqui para falar de uma diretriz geral de cidade e não sobre a Operação Urbana Consorciada. A Operação Urbana Consorciada será discutida no momento da Operação Urbana Consorciada. Não está sendo dito
isso que as comunidades serão retiradas. Uma pena que vocês foram enganados pela vereadora e não estejam escutando o que de fato vai acontecer na cidade. Que a gente possa passar o plano diretor, aprovar e terminar de votar as emendas hoje, aprová-lo amanhã, para que o território de vocês seja qualificado, e não só o de vocês, todos os outros da cidade, que Porto Alegre avance e que vocês tenham um território mais qualificado. Vereadora Júlia Zardo, a senhora ainda tinha 2 minutos de fala garantidos. Qual a questão de ordem, vereadora Juliana? É a questão de ordem? É um requerimento sobre a emenda. Um requerimento sobre a emenda em votação. Sim, mas é para que os vereadores saibam como vai ser a emenda, porque a subemenda é a emenda. Faz o teu requerimento e nós vamos abrir a consulta para os líderes. Muito obrigada, presidente. Presidente, gostaria de fazer um requerimento para alterar o texto da minha emenda de número 312, que será votada na sequência, a qual esta é a subemenda, mantendo apenas o caput do artigo 155, que apenas inclui a lei do Estatuto da Cidade, sem fazer mais nenhuma alteração estrutural no texto. O resto do texto da emenda eu retiro, viabilizando melhores condições de apreciação pelo plenário. Gostaria de submeter, tal qual nós fizemos em outros textos de outras emendas, o acordo para ser alterado aqui no plenário. Eu retiro a integralidade da minha emenda para manter apenas isso e proporcionar melhor condição de discussão. É preciso de acordo de 100% dos líderes para que isso seja feito. Como se manifestam os líderes? Não há acordo, vereadora Juliana. Os vereadores, os líderes não dão acordo para o requerimento de alteração da minha própria emenda? Vocês serão lembrados. Vocês serão lembrados. Vereadora, posso fazer uma parte? Vereadora Júlia Zardo, qual a questão Eu de gostaria ordem? só de fazer uma parte. Caso a emenda realmente fosse propositiva para a cidade e importante, ela não estaria aqui agora retirando todo o texto da emenda. Então, isso quer dizer que sim, ela está enganando toda essa população. Obrigada, vereadora Júlia Zardo. Vereador Giovanni Colau, qual a questão de ordem? Presidente, a minha questão de ordem é justamente buscar compreender qual é o artigo regimental que está orientando a condução da mesa. Pergunto isso, presidente, porque na semana passada, se eu não estiver enganado, nós tivemos um procedimento que, no meu entendimento, abriu um precedente para que nós pudéssemos adotar aquilo que aqui agora a vereadora Juliana está apresentando, que é a possibilidade de alterar a sua própria emenda para que nós possamos encaminhar a votação. Então, gostaria de entender os artigos regimentais que estão orientando a condução da mesa. Perfeito, vereador. Terá a resposta. Só um momentinho. Luiz Afonso passa para nós, porque é a unanimidade da liderança que garante a mudança. E nós abrimos a votação democraticamente, baseado nos seguintes artigos. Pode falar, Luiz Afonso. O processo legislativo, como sabido, tem várias fases. Tem uma fase de discussão, durante a qual podem ser apresentadas emendas e alteradas, e depois de encerrada a discussão, ele passa para a fase, obviamente, da votação. E o regimento no artigo 173, no parágrafo 5º, ele diz assim, que encerrada a discussão, não caberá retirada de proposição principal, substitutiva e de emendas. No caso, aí é a alteração de um texto de emenda, a apresentação de emenda. Então, qual é a interpretação? A interpretação é no sentido de que, depois de encerrado a possibilidade de apresentar emendas, não há mais como serem alteradas. O vereador Giovanni Colau aponta que foram feitos acordos aqui no sentido dessa alteração. Mas como se trataria, como se tratou, como ocorreu, de uma alteração anômala do rito do processo legislativo,
a segurança jurídica ela vem pelo acordo inicial de 100% dos líderes, porque exatamente ela é uma alteração anômala em relação às normas do processo legislativo. Então, precisaria realmente do acordo de 100% dos líderes. Obrigado pelo esclarecimento. Luiz Afonso. É uma questão de ordem, vereadora Juliana. Pode fazer uso da palavra. Obrigada, presidente. Quero registrar aqui que, ao contrário do que a vereadora Júlia Zardo manifestou aqui, a nossa emenda era uma emenda importante, mas o que nós fizemos é escutar a voz das comunidades que estão aqui e assegurar a prioridade da garantia do direito à moradia e permanência nos territórios, por isso abrindo mão da maior parte do texto da emenda para garantir a aprovação da subemenda de autoria do vereador Mauro Pinheiro, em diálogo com o nosso mandato, para atender a demanda urgente e necessária da comunidade, porque a gente escuta o que o povo está pedindo e não ignora o que são as reais demandas de Porto Alegre. Vereador Gessé Sangalli pode subir à tribuna, o senhor está inscrito, e o vereador Marcos Felipe também. Colau, essa casa já está demorando tempo demais. O senhor, por favor, faça uso da sua questão de ordem. Eu quero, presidente, agradecer a orientação feita pela mesa, compreendi o encaminhamento, mas eu entendo que, diante dele, é importante que se torne público e transparente como se posicionou cada bancada dessa casa a partir de um requerimento feito pela vereadora Juliana. Então, aqui desse microfone, afirmo o encaminhamento favorável do PCdoB ao requerimento da vereadora Juliana, e eu gostaria de saber que bancada dessa casa é contrária ao encaminhamento. Questão de ordem, vereadora Grazi. Nós temos um vereador em tribuna. Ok. Se enxerga tu. Falta de respeito. Sou eleita que nem tu, vereadora. Eu sou eleita que nem tu. Questão de ordem, vereadora Grazi. Respeita o meu uso da minha palavra. Respeite. Quero registrar que nós, do PSOL, também somos favoráveis ao requerimento da vereadora Juliana. Ok, registrado. Vereador Marcos Felipe, do PP. Obrigado, presidente. Eu gostaria que levantasse um pouco o som aqui do microfone. Quando a vereadora Juliana falou, ele estava numa altura maior. Depois, quando veio a vereadora Júlia, eu acho que a equipe acabou reduzindo, mas eu gostaria de ter altura suficiente aqui para que todos consigam me ouvir. A emenda da vereadora Juliana era tão boa, mas tão boa, que ela quer retirar toda a emenda aqui. Isso é a prova que não adianta ir lá mentir para vocês, que vocês vão sair de lá e depois vir aqui retirar a emenda. Então vai perdendo o voto, porque não é assim que se faz política. Não é indo lá mentindo para as pessoas. Tem pessoas idosas ali, as pessoas com medo, ansiosas, inseguras. Aliás, eu já fiz um pedido para saber... Solicito respeito nessa tribuna. Se esse folheto... Eu queria saber, presidente, se esse material que foi entregue na comunidade, mentindo para eles que eles iam sair, se foi pago com dinheiro público. Eu vou abrir um chamado aqui na Câmara e também na Assembleia Legislativa, pedir para algum deputado para ver da que gráfica saiu isso aqui para mentir para as pessoas. Porque, aliás, a comunidade de vocês vai ser debatida na Operação Urbana Consorciada. Não é nem nesse projeto. E vocês estão vindo aqui por uma fala falsa, dizendo que vocês vão sair dali. O projeto de vocês vai chegar aqui, vai ter momento oportuno para a gente discutir. Eu vou antecipar para vocês o que fala alguns artigos da Operação Urbana Consorciada. O artigo 155 diz o seguinte: a Operação Urbana Consorciada poderá ser instituída para atender, entre outros, os seguintes objetivos. Inciso 3º, melhorar as condições urbanas e ambientais nas áreas objeto da intervenção. Produzir habitação de interesse social. Mais uma vez, inciso 3º, melhorar as condições urbanas e ambientais das áreas objeto de intervenção. Ou seja, a Operação Urbana Consorciada traz condições de melhorar áreas como as de vocês. Tem gente que está lá 20, 30, 40 anos. Vocês não estão em área de risco para sair.
Lá não vai ter obra de proteção contra a cheia. Vocês têm a regularização fundiária andando com o governo do Estado. Aliás, se tem um vereador que merece crédito com a comunidade de vocês, é o vereador José Freitas, que fez reunião com o governo do Estado sobre a regularização de vocês. Esse sim que foi insultado, foi xingado por pessoas aqui da comunidade. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, ele luta pela regularização de vocês. Talvez é isso que garanta que vocês se mantenham por lá e que ninguém vai tirar vocês de lá. E para completar, o artigo 156, ele diz o seguinte: as contrapartidas, a outorga onerosa, que é o que prevê a operação urbana consorciada, ou seja, tem uma altura e aquilo que pode construir a mais, o recurso que vai servir para despoluir o arroio dilúvio, para despoluir o Guaíba, coletar e tratar esgoto, diz o seguinte sobre as contrapartidas. Vamos lá, eu vou fazer um folhetinho, pago com o meu dinheiro e vou entregar para vocês. As contrapartidas referidas poderão constituir em obras e serviços compatíveis com os objetivos da operação e com impacto direto em sua área de abrangência. Ou seja, a operação urbana consorciada, ela não vai tirar vocês de lá, ela vai trazer possibilidade de trazer investimento para a comunidade de vocês. Então, para aprender a não mentir para nenhuma comunidade, não fazer as pessoas virem aqui, principalmente as de marginalidade, nós vamos derrubar essa emenda e acabar com a hipocrisia. Vamos aprovar o plano diretor e depois aprovar a operação urbana consorciada, que vai despoluir o arroio dilúvio, vai dar condições para a cidade crescer, se desenvolver, manter comunidades como as de vocês lá e também criar habitação de interesse social lá na Avenida Ipiranga, que a operação urbana consorciada prevê isso. Vamos em frente, parabéns aos vereadores por terem coragem de enfrentar a hipocrisia da esquerda. Para mim não vale tudo por voto, para o PT, para a esquerda vale tudo por voto, e nós não vamos deixar passar isso aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Mais algum vereador se inscreve para encaminhar? Vereador Gessé Sangali, pelo PL. A coisa que eu mais estou escutando aqui da plateia é que aqueles que votarem esse projeto nunca mais vão ter um voto de vocês. Quem aí votou em mim, levanta a mão. Quero acolher a senhora e a senhora, o resto não votou em mim. Mas mesmo assim, então quer dizer que 98% que estão aí não votou na gente, beleza. Mas mesmo assim nós nos preocupamos com vocês. Eu quero perguntar de novo aqui para vocês. Quem mora na São Judas e quem mora na São Pedro, levanta a mão. Tá. A outra metade é assessor de deputado e assessor de vereador, é isso? Então eu quero falar para vocês que moram na São Judas e na São Pedro. Ninguém aqui tem a intenção de tirar vocês de onde vocês estão. Ninguém. Mas o que está acontecendo? Algumas pessoas, por conta do período eleitoral, estão usando da boa fé de vocês para fazer entender que nós somos contra vocês. Ninguém aqui é contra vocês. Por quê? Primeiro que vocês querem ter a garantia de que não serão retirados, é isso? Vocês querem ter a garantia de que não serão retirados, é isso? É isso. O que garante a vocês que vocês não serão retirados? Aquelas 3 pessoas que pelo jeito são assessores de vereador de esquerda estão muito ouriçados agora. Mas a questão é que, o que garante vocês que vocês não serão retirados de lá? A REURB, que já foi iniciada pelo governo do estado e está aqui a secretária Simone Somenzi, que não nos deixa mentir. Se alguém tiver alguma dúvida de que vocês não serão retirados, procurem a secretária Simone. Ela nos garantiu que, estando instaurado a REURB, vocês não serão retirados. Então, das duas, uma. Ou todos nós estamos sendo enganados, ou estão enganando vocês. Por quê? Porque existe sim um momento eleitoral agora e aqueles de esquerda que não querem que tenha a aprovação do plano diretor estão usando uma vírgula do plano diretor para dar a entender que vocês serão retirados. É a primeira vez aqui, desde que começou a votação do plano diretor, que essas galerias estão lotadas. E eu quero falar para vocês, vocês foram, por conta da boa fé de vocês, enganados. Eu pergunto aqui para vocês assim, ó, qual é o vereador que está mentindo para vocês? Aponta, é o Pedro, é o João, é o Felício.
Qual é que é o que está mentindo para vocês? Porque se a esquerda está falando a verdade, todos os outros estão mentindo. Então fala aí, qual é que é o nome daquele que está mentindo para vocês? Ninguém está mentindo para vocês. Talvez a esquerda, porque eles têm uma intenção por trás dessa mobilização. Se eu fosse vocês, eu estou falando, aqui dentro tenho certeza que tem pessoas muito boas. Eu estou falando com aquela pessoa que veio aqui hoje de boa fé. Vereador, para concluir. São 2 minutos. Eu quero falar para aquelas pessoas, aquela meia dúzia de pessoas que estão prestando atenção. Não aquele que tem interesse eleitoral, que é assessor da Sofia Cavedon, é assessor do vereador do PT, do PCdoB ou do PSOL. Eu quero falar para aquela pessoa que está aqui de boa fé. Inclusive, deve estar me filmando, porque quer um testemunho de que não vai ser despejado. Nós, independente do que for votado no plano diretor, porque não tem previsão de retirada de pessoas, nós não temos a mínima intenção de retirar vocês. E a Simone Somens, que é a secretária de Habitação, que tenho certeza, muitas pessoas de Porto Alegre já tiveram o direito à sua moradia por conta do trabalho dela. Ela está nos testemunhando que isso aqui, de maneira nenhuma, vai retirar a propriedade da casa de vocês. Pelo contrário, o sistema de reurbanização, o REURB, que já foi iniciado pelo governo do estado, em parceria com o município, garante a propriedade de vocês. Então, talvez alguém esteja aqui tentando usar a boa-fé de vocês, e não somos nós, porque seria muito mais fácil para nós, que nós temos os votos para rejeitar essa emenda, vir aqui e ficar quieto. Nós estamos dando a nossa cara a tapa, para dizer, não vai ser essa emenda, com emenda ou sem emenda, que a casa de vocês vai ser colocada em risco, pelo contrário. A operação consorciada urbana, que é, além de tudo, colocar saneamento básico, esgoto, fazer urbanização, colocar praças, fazendo o que em outros bairros já tem. Todos queremos morar num lugar bom. E eu mesmo vim do bairro Jardim Universitário da cidade de Jamão. Lá é bastante precário. Queria eu ter uma operação consorciada urbana como essa no bairro Jardim Universitário. Ok, muito obrigado, vereador Gessé Sangalli. Pergunto se tem mais algum vereador que gostaria de se inscrever para encaminhar a emenda. Não tendo a subemenda, perdão. Mais algum vereador? Não tendo, colocamos em votação. Peço a abertura do painel para colher os votos dos vereadores da subemenda 01 à emenda 312. O painel está aberto. Solicito os votos dos vereadores. Um minuto e 30. Pergunto se tem mais algum vereador que gostaria de registrar o seu voto. Vereador Hamilton Sosmário vota não. Mais algum vereador gostaria de registrar o seu voto? Vereador Giovanni Bill vota sim. Mais algum vereador? Vereador Tove, abstenção? Abstenção? Sim. Sim. Mais algum vereador gostaria de registrar o seu voto? O Bill votou sim, está registrado? Vereador Conselheiro Marcelo vota sim. Mais algum vereador? Vereador?
Se abstém, vereador. Vereador Rafael. Vereador Mauro, vota não. Solicita alterar a votação do Bill para sim. Já estamos arrumando aqui o painel. Tem mais algum vereador que gostaria de votar? Giovanni Bim votou não. Microfone de parte. Presidente, olha só. Se algum vereador teve dificuldade de votar, quem tem que falar é o vereador que teve dificuldade. A vereadora Juliana está falando pelos vereadores aqui. Não, mas eles estavam falando, eu escutei não, só um cada um deles. Eu escutei. Passou, só um pouquinho, Não, eu tô escutei falando. cada um deles. Eles Passou falaram. o tempo, a senhora pergunta e o vereador quer registrar o voto fala, mas não uma vereadora falar por ele. Tá bom? Não precisa de auxílio. Tá. Eles têm boca para falar, não precisa de auxílio. Consulto se tem mais algum vereador que gostaria de registrar a sua votação, senão eu vou fazer o anúncio da votação. Presidente, gostaria de pedir a renovação da votação. Presidente, gostaria de pedir a renovação da votação. Não, só um minutinho. A direção queria pedir o voto do Giovanni Bill é sim e consta não ainda. E o do Marcelo é sim. Presidente. O Marcelo Bernardi, ele votou sim e está abstenção. Não precisa de renovação, a gente só está arrumando aqui. Solicito calma. Tem mais algum voto que tem que ajustar aqui? São esses, né? São esses? Mais algum outro? Tá. Então, vamos fazer um anúncio da votação. 16 votos sim, 15 votos não e uma abstenção. Está rejeitada a subemenda 01, a emenda de 312. Passamos, então, agora à emenda de número 312. Pergunto se tem algum vereador que gostaria de se inscrever para encaminhar. Vereadora Grazi Oliveira, do PSOL. Vereador Rafael. Onde é que está? Aqui? Tá com som? Jackson Carvalho. Eu quero deixar registrado que meu voto de abstenção não foi registrado lá no painel. Vereador Rafael, registra. Jackson Carvalho. Márcio. Jackson Carvalho. Que está... Eu voto pela abstenção e não está registrado pela abstenção no painel. e não estava aparecendo. Não tá registrado Está no feito o painel. registro. Vereadora Grazi, então, em tribuna, a senhora tem 5 minutos. Quero saudar... Nossa! Obrigada. Quero saudar as comunidades que estão presentes, todas as comunidades que se moveram para estar aqui neste momento, a comunidade carnavalesca, que também, logo mais, nós vamos estar votando uma emenda também que é importante, e dizer que lamento muito para quem nos acompanha através da TV Câmara e quem está aqui presente, para além das comunidades, dos colegas vereadores, que num momento como esse, onde a gente decide aí o destino de vidas, a gente passe por uma situação como esta votação, onde uma emenda tão importante foi rejeitada. Então, quero dizer aos moradores da nossa cidade, à comunidade, de que nós estamos travando, nesses últimos dias, praticamente nesse último mês, um debate muito grande nessa tribuna, onde nós temos reafirmado que para que a gente tenha uma cidade pensada para as pessoas, o plano precisava ouvir as pessoas. E que, infelizmente, ele não tem dialogado com as necessidades da nossa população. Tenho dito também aqui nessa tribuna que quando nós temos um plano que vai durar 10 anos, esse plano está ligado a um plano de Estado. Ele não pode ser um plano de governo. Ele não pode ser o que o Melo quer. Ele tem que ser o que o povo quer. Ele precisa dialogar com as necessidades da nossa comunidade. Então, infelizmente, o que nós estamos vivendo aqui é voto por voto, tete a tete, por interesses especificamente ligados ao que o governo hoje, Melo, quer.
não ao que nós estamos olhando para uma cidade pensada para os próximos 10 anos. Esse é um elemento. O segundo elemento é dizer que a emenda 312 da vereadora Juliana, ela nos traz quase a mesma perspectiva da subemenda, tentando alinhar o plano diretor ao Estatuto da Cidade. O que isso representa? Existe um documento maior, que é o Estatuto da Cidade. Lá diz as regras de como o jogo tem que ser jogado. Infelizmente, nós estamos vendo no plano diretor um desalinhamento, um descolamento do que o plano da cidade, do que o Estatuto da Cidade diz que deve ser feito e o que o plano de governo, o plano do governo Melo, que não é um plano diretor, é o plano da entrega para a iniciativa privada, está querendo e está dialogando que não condiz. Então, essa emenda 312, ela traz para nós aí uma ideia de alinhar as políticas do Estatuto da Cidade, o retorno social e a questão da valorização imobiliária, transparência e mais participação popular nos processos decisórios sobre os nossos territórios e, por fim, a participação e o controle social da nossa sociedade. Então, quero aqui reafirmar que nós do PSOL estaremos votando favorável à emenda 312, entendendo que o governo Melo precisa pensar num plano de cidade, olhando para as necessidades de quem mora nela, é quem vive nela. A especulação imobiliária não pode falar mais alto, não pode os interesses financeiros ultrapassar os interesses sociais. O nosso povo precisa morar com dignidade, e aquele que hoje comanda a cidade precisa garantir minimamente que isso possa estar registrado. O que não está dito, o que não está escrito, não está garantido. Vi vereadores subir aqui na tribuna, dizer que no próximo documento vai acontecer, um outro momento vai ter, mas esse momento ele ainda não chegou. E se não está registrado, não está garantido. Se liguem, povo! Mais algum vereador se inscreve para encaminhar? Vereador Giovanni Culau solicitou primeiro. Vereador Giovanni Culau, pelo PCdoB. O diretor, é só 2 da oposição ou 3? Boa tarde, presidente. Cumprimento meus colegas vereadores e vereadoras, mas peço licença para cumprimentar em especial as comunidades presentes na tarde de hoje, aqui nas galerias da Câmara. E aqui, geralmente, funciona assim. Quando a gente traz argumentos para a tribuna, poucos são os vereadores e vereadoras que prestam atenção. Então, eu quero dialogar com as comunidades que estão aqui. Operação urbana consorciada no Rio de Janeiro, Porto Maravilha, significou remoção. Operação urbana consorciada em São Paulo, capital, na Faria Lima, significou remoção. Operação urbana consorciada em Belo Horizonte, Minas Gerais, significou remoção e desocupação. Essa é a importância da presença de vocês aqui hoje. Essa é a importância da luta de vocês aqui hoje. Ninguém aqui está dizendo que algum de vocês ou alguma de vocês será removido amanhã, mas nós estamos dizendo que a experiência demonstra que quando o poder público fala em regeneração, em requalificação urbana, geralmente é requalificação para os mais ricos e expulsão para os mais pobres. E eu quero valorizar a emenda da vereadora Juliana, que foi muito combatida na tarde de hoje e ao longo das últimas sessões. Porque a proposta da emenda da vereadora Juliana
E a subemenda que nós acabamos de votar, ela buscava assegurar a garantia de que vocês não sairiam de lá. E eu entendo que muito melhor do que vir nessa tribuna e dizer que esse é um debate que nós não deveríamos fazer, porque eu não sei se vocês prestaram atenção, mas houve vereadores que subiram a essa tribuna e disseram que plano diretor não é para discutir o que nós estamos discutindo. Sejamos sinceros, isso não é verdade. É o plano diretor em que nós devemos discutir, sim. Afinal, quando foi para discutir táxi aéreo para os mais ricos, aí se pôde discutir. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se é mentira o que nós estamos falando, se é mentira o que nós estamos falando, se não há risco de desocupação, por que votaram contra? Se não há risco, qual é o problema de dar voto sim? Porque a subemenda, ela apenas dizia o seguinte: se assegura o direito de permanência às comunidades, de permanência aos quilombos. Mas se veio aqui falar de tudo, menos dizer com honestidade o porquê se foi contra essa emenda. E agora nós estamos diante de uma nova oportunidade. A emenda 312, porque antes votamos a subemenda, e ela mais uma vez busca assegurar que os direitos trazidos no Estatuto da Cidade sejam garantidos em Porto Alegre. O direito à participação das comunidades, o direito à consulta, o direito à informação e à transparência. Porque eu lembro bem, na audiência feita pela Prefeitura sobre a operação urbana consorciada, lá não tinha povo, lá não tinha. E é assim que tem sido as audiências da Prefeitura. Aí, quando a vereadora Juliana faz uma reunião na comunidade, à noite, que é quando a comunidade melhor pode participar, daí a vereadora é atacada. Isso aqui é para a gente entender como funciona a Câmara. A maioria aqui não quer mobilização, não quer participação, por isso votou contra a emenda, mas nós vamos estar ao lado de vocês até o fim. Obrigada. É sim para a emenda número 312, e a luta não acaba aqui. Nós seguiremos, inclusive porque a Câmara receberá um texto específico sobre a operação urbana, e nós lutaremos até o fim pelo direito de permanência, sim. Pergunto, vereadora Juliana de Souza, pelo PT. Eu quero, primeiramente, agradecer aos vereadores Giovanni Bill, Marcelo Bernardi, Binzeli, Vitorino e Tove, vereadores da base do governo Melo, que tiveram compromisso com aquilo que defendem nas comunidades. Vereadores que vão para os territórios pedir voto, mas que aqui dentro também votam com os territórios. Porque os outros não. Os outros, ao se abster ou a votar em contrário, autorizaram que a operação urbana consorciada da Ipiranga, não amanhã, não depois de amanhã, mas até 2050, possa sim reassentar famílias de 14 comunidades que estão nesta área de abrangência, incluindo as que estão hoje aqui mobilizadas em peso, como a São Judas, como a São Pedro. Esses sim responderão pelo que vai acontecer. E esses responderão
não pelo reassentamento de 300, 240 famílias, talvez, mas que seja de 50, que seja de 20. Alguém aqui veio para a Câmara essa tarde porque quer sair da sua comunidade? A comunidade quer infraestrutura, quer direitos, quer qualidade de vida para quem vive hoje lá. Para quem está há mais de 60 anos lutando pelo direito à moradia. E vocês que votaram contra esta emenda, vocês ignoraram gerações e gerações de luta. Essa é a verdade. Mas vocês voltarão lá para pedir voto. E eu posso dizer aos vereadores que subiram à tribuna para atacar o exercício do mandato que cada um de nós deveria fazer. Eu não tive votos, não tive campanha na São Judas. Eu não devo ter tido um voto da São Judas. Eu fui convidada pela comunidade para apresentar os mapas da prefeitura. E se a Isma Mus tivesse ido lá, eu não precisava ir. Se o líder do governo, a vice-líder do governo, o vice-líder do governo tivessem ido lá, eu não precisava ir. Eu fui porque ninguém foi lá consultar a comunidade. Ninguém foi lá para explicar esses mapas que são de vocês. Os mapas que eu mostrei lá são de vocês. Eu não menti, eu não minto. Eu tenho coragem de sentar ao lado do povo e dizer o que é de verdade que vai acontecer. Eu não me iludo e eu não minto. Vocês se iludiram e alguns mentiram. Agora, colegas vereadores e vereadoras, ao aprovar a emenda 312, nós podemos apontar num sentido de que a operação urbana consorciada garanta interesse público e não apenas valorização imobiliária, não apenas entregar a nossa cidade para essas que hoje só ganham às custas de quem está aqui, só trabalha para construir essa cidade. Na São Judas, são 591 famílias que estão lá desde 1954 e que foi apenas em 2024 que garantiram o REURB, sim, com o apoio do vereador José Freitas. Agora, o que está em jogo é o futuro dessas comunidades. Na São Pedro, são 430 famílias que tiveram o REURB instalado agora de 24 para 25. Estão lá desde 1975. São essas comunidades que a gente está aqui lutando para proteger, não por interesse eleitoral. Eu não sou candidata, não vou estar lá pedindo voto. Vocês, muitos de vocês estarão. Mas porque a gente acredita numa cidade que garante, antes de tudo, o direito à moradia para a classe trabalhadora, para quem constrói essa cidade, e não faz imóvel apenas para fazer Airbnb, para especular, para e concluir, para poucos ganharem muito às custas de todo mundo que está aqui. Eu peço o apoio dos vereadores e vereadoras na emenda 312 para que a operação urbana consorciada não seja mais um instrumento de expulsão dessas comunidades dos seus territórios. Pergunto se tem mais algum vereador que gostaria de encaminhar. Vereadora comandante Nádia, pelo PL. Muito obrigada, presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que está aqui. Até no cumprimento vocês falam, xingam? Gente, vamos ter educação. Eu recém comecei, estou cumprimentando vocês como uma pessoa educada. É Sofia Cavedon, né? Ali, assessora da Sofia, do Leonel. Coisa boa ver vocês aqui também, saindo da Assembleia. Coisa boa, venham para cá. Horário de trabalho, será que eles têm? Mas, enfim. Queridos,
Eu vim dialogar com vocês aqui. Primeiro eu vim dizer que bom que desde 1954 vocês ocuparam, ô presidente, olha só, com vaia eu não vou falar, eu me nego. Solicito respeito, temos uma vereadora em tribuna. Senhora, retoma lá meu tempo, por gentileza, porque essa nem com vaia, nem com aplauso. Depois, vocês se manifestam, ok? Sim, pessoas educadas trabalham. Bom, desde 1954, vocês estão ocupando uma área em que ninguém quer tirar vocês de lá. Infelizmente, as manobras políticas que nós vemos aqui acontecendo são muito tristes. Estão enganando vocês, estão trazendo mentiras para os moradores. E quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui na Câmara de Vereadores para ouvir o que nós temos que falar, para discutir o que tem que ser discutido, mas eu não vou deixar passar mentiras aqui nessa tribuna. Primeiro, explicitar para vocês, e aqui eu não falo com os vereadores, eu falo com vocês e com o público que está nos assistindo, que quando uma comunidade tem REURB, ela é uma comunidade consolidada. Vocês são uma comunidade consolidada. O REURB faz com que o município declare que existe sim essa comunidade e que ela não pode de lá ser retirada. Acontece que por conta do ano eleitoral, e eu não tenho dúvida alguma disso, vereadores voltados ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, tendem a buscar votos e criar mentiras para enganar o povo. As pessoas foram ouvidas no plano diretor em toda a sua consolidação. Nós tivemos os fóruns, o Fórum das Lideranças, o Fórum das Entidades, tivemos os vereadores discutindo exauridamente cada ponto do plano diretor. E o que nós vemos aqui é um plano muito bem organizado. Tenho certeza que as pessoas que estão na São Judas, na São Pedro, querem morar com dignidade. E dignidade é estar inserida na cidade. A operação urbana consorciada fala, por gentileza, presidente. Estamos na Câmara de Vereadores, é a casa do povo, sim, mas pedimos respeito pela comunidade que está aqui presente. Respeito, temos uma vereadora em tribuna. Obrigado, presidente. A operação urbana consorciada fala exatamente isso. Melhorar as condições urbanas e ambientais nas áreas objeto de intervenção. Produzir habitação de interesse social. E isso está no plano diretor. Para quem não sabe, está sendo manipulado neste momento, é bom que a gente tenha essa leitura. Eu não estou preocupada aqui, e tenho certeza que a maioria dos vereadores não está preocupado com votos, com eleição. Aqueles vereadores que realmente querem o melhor para a nossa Porto Alegre, aqueles vereadores que realmente sabem o que está acontecendo aqui na capital dos gaúchos, sabe que vocês, infelizmente, da Vila São Judas, da Vila São Pedro, estão sendo enganados com mentiras de que serão retirados de lá.
E isso não é verdade. Nós queremos cada vez mais melhorar e nós damos a nossa palavra aqui de que a São Judas, a São Pedro, não vai sair dos seus ambientes porque vocês estão em REURB. E volto a dizer para vocês, a REURB não retira ninguém do local. Ela é legalizada. O município declara a comunidade consolidada. E isso, o pessoal do quanto pior, melhor, não fala para vocês. E nós aqui vamos sim rejeitar essa emenda, porque ela não colabora com nada para o plano diretor. E para concluir, presidente, dizer que nós estamos fazendo o nosso trabalho, sem manipular as pessoas, mostrando efetivamente quem está a favor da população mais carente e quem quer usar a população mais carente para ser massa de manobra. Nós não vamos estar aqui de joelhos para uma minoria aqui de vereadores que quer gritar e ganhar no grito. É não a essa emenda e é sim a comunidade de São Judas, da São Pedro, porque estão legalizadas e consolidadas no ambiente que moram. Muito obrigada. Muito obrigada. Pergunto se tem mais algum vereador que gostaria de se inscrever. Vereadora Júlia Zardo, pelo Partido Novo. Ué, boa tarde novamente, presidente. Boa tarde a todos, mas acabaram indo embora, eles vieram aqui reivindicar pela emenda e não vão ficar para ouvir? Não entendi. Eu queria perguntar a eles se, junto com o vereador Carotenuto, eles não estavam esperando pela regularização fundiária da área, que eles têm sim direito de buscar por ela. E eu queria entender o que eles buscavam quando pediam pela regularização fundiária. Porque a regularização fundiária é a inclusão dessa comunidade no tecido urbano da cidade. E é isso que as operações urbanas associadas, que as requalificações urbanas estão prevendo para o município. Que se olhe para esses territórios hoje já desenvolvidos, já incluídos no território urbano e requalifique a eles. É justamente isso que a gente está aqui com a procuradora Simone Somenzi, que vem olhando detalhadamente para cada território que tem a possibilidade de se desenvolver no município. E é isso que a emenda impede que venha acontecer. Ela engessa os territórios e diz que os territórios não podem ser requalificados. É por este motivo que a base do governo, entendendo o que se espera para o município, votou não na subemenda e vai votar não, assim eu espero, também na subemenda. Porque a vereadora subiu aqui nessa tribuna para dizer que não está em ano de campanha. Mas nós estávamos vendo antes ali um vídeo onde ela estava junto com uma pré-candidata a deputada lá apresentando as mentiras para a comunidade. Mas eu me pergunto, ela pode não ser candidata, mas ela estava fazendo campanha para outros candidatos. Então, sim, há o interesse de enganar uma comunidade para que eles venham depois a votar junto da esquerda, mas quando precisam de auxílio para que haja recursos, para que haja uma requalificação do espaço, não vê ninguém lá na comunidade lutando por eles. Porque é sim, como o vereador Marcos antes aqui falou, através do solo criado, da outorga onerosa, que o município é capaz de buscar recursos para poder fazer todas as obras de infraestrutura que são necessárias, sim, nesses ambientes, que têm, sim, todo o direito de ter qualidade de vida nos seus espaços. E é isso que o município vem buscando, junto da implementação do plano diretor. Porque o plano diretor busca autorizar que as operações urbanas consorciadas aconteçam no município. E, para isso, nós precisamos que essa emenda não passe. E que, posteriormente, a operação urbana consorciada tenha todo o seu processo desenvolvido, com diversos estudos, conversas com a comunidade, assim como foi feito, sim, no plano diretor. Foi o processo que houve maior participação de comunidade já visto nessa capital. Nunca antes, nenhum projeto participou tanto junto à comunidade como o plano diretor. E da mesma maneira será a cooperação urbana consorciada.
indo aos territórios, levando informação, buscando entender como que as comunidades vivem e qualificar junto a eles esses territórios. Então, por isso, a gente orienta aqui pelo Partido Novo que votem não nessa emenda, para que a gente possa fazer Porto Alegre se desenvolver e que a gente não tenha o território engessado, que é isso que a esquerda vem buscando. Professor Vitorino, pelo MDB. Boa tarde, colegas, aos que nos assistem pela TV Câmara. Emenda bem difícil, viu? Eu passei todo o final de semana estudando essa emenda 312, comparando com o que estava no plano. E hoje conversei com quem estava propondo aqui, que era a vereadora Juliana. A subemenda, como estava redigido no texto, ela trazia proteção para essas comunidades. Por isso votei favorável. Inclusive, a vereadora fez um gesto de substituir a emenda por essa subemenda, lá no artigo, com o que eu concordava. Por isso, votei na subemenda. Agora, a emenda, sem essa subemenda, ela não traz nenhuma segurança para os moradores dali. Ela cria alguns obstáculos e traz algumas alterações com relação à operação urbana consorciada, que está tudo certo, é a posição da vereadora com relação a isso, mas o que me fez votar favorável a essa emenda é que, se existe um risco de prejudicar uma população, eu voto favorável, porque eu sou contra prejudicar a população estabelecida em qualquer lugar. Por isso votei. A emenda, ela não, eu reli, ela não protege nenhuma das ocupações de próximas sem a subemenda. A gente vai continuar lutando mais adiante, vamos discutir outras questões, vamos sim. Porque se tiver que remover uma comunidade estabelecida, não contem comigo. Porque sempre ficarei do lado da comunidade, porque foram eles que me colocaram aqui, foram as comunidades. Então, a emenda, sem essa subemenda, não terá o meu apoio. Obrigado. Passa a palavra para o nosso líder de governo, o vereador Idenir Sequim. Senhora presidente, vereadora Tanise Sabino, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a assistência diminuiu um pouco, não esperaram nem para votar o projeto, mas eu queria falar sobre isso, falar com os vereadores da base, que a vereadora Juliana elogiou por terem votado a favor da subemenda. E eu queria perguntar a cada um dos meus queridos vereadores se o governo pressionou para votar de um jeito ou do outro. Não. Ninguém pressionou nada. E não precisou, porque os vereadores estão muito tranquilos quanto à emenda que nós vamos votar, que é a emenda que destrói o texto. Uma emenda oportunista que o povo da galeria entendeu e foi embora sem esperar a votação, entendeu que estava enganando, que a emenda enganava, e inclusive os assessores e assessoras foram embora junto, porque sabiam do que servia esta emenda, ou para que servia. Entenderam para que serviu e para que não servia. Por isso, eu vim aqui na tribuna para explicar e dizer para a vereadora Juliana de Souza que não precisava agradecer aos vereadores do governo que votaram a favor. Ela deveria esperar a votação do projeto agora, da emenda. Devia
esperar a votação da emenda. Os vereadores, o vereador Vitorino disse muito bem aqui, foi muito claro do que se tratava. Aquilo que poderia prejudicar uma comunidade e aquilo que era eleitoreiro. Então, parabéns, vereador, que isso sirva de exemplo para todos nós aqui da Câmara. Mais algum vereador se inscreve para encaminhar? Não tendo, coloco em votação, então, a emenda de número 312. Solicito a abertura do painel para acolhermos a votação dos vereadores. O painel já está aberto. Solicito a votação dos vereadores. Tá, quer que eu anuncie? Eu acho que eu anuncio e te passo a próxima emenda. Tá. 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 Um minuto e 30. Pergunto se tem algum vereador que não conseguiu votar. Vereadora Grazi, como vota? Sim. Vereadora Atena, vota sim. Vereador Mauro Pinheiro, vota não. Mais algum vereador que não conseguiu registrar o seu voto? Ok, todos conseguiram registrar o voto. Tudo certo? Tá. O vereador não conseguiu registrar o voto? O vereador Jackson? Registrou? Ele registrou o voto dele? O vereador Jackson? Não? O vereador Jackson, como vota? Sim ou não? Não. Registro. Certo. Então, 13 votos sim, 17 votos não e 2 abstenções. Está rejeitada a emenda de número 312. Passamos agora, então, para a emenda de número 313. Pergunto se algum vereador gostaria de se inscrever para encaminhar. Temos a vereadora Natasha, pelo PT.